viva. A minha pergunta aqui é, ele quando foi jogado nesse, porque ele de fato foi jogado no buraco, foi encontrado no Sim. buraco, ele estava vivo ou estava morto? Nem isso Isso se sabe faz ainda. toda a diferença Sim. para várias questões. Outro caso que, se não segurar, vai dar também todo tipo de horror é o desse homem do autódromo. Ah, eu tava lá no dia. Você estava? Eu fui pra um evento. Você viu? Você conheceu ele? Eu fui. Não, Vamos investigar o Léo. eu fui pra um evento, até já contei essa história. Eu fui pra um evento chamado Kartistas. É um evento Tá. beneficente que tem todo mês, praticamente uma vez por mês. Legal. E eles chamam influenciadores famosos E pra correr. você também corre? Eu participo lá, né? Aham. Aí, até que ficou razoável, mas beleza, tava lá, aí ia pra lá, e aí o rapaz ligou pra mim, falou assim, olha, Leonardo, eu tô te avisando porque você vem de longe, eu sou de Guarulhos, né? Uhum. E a gente não tá podendo entrar, talvez não tenha um evento porque tem uma pessoa morta aqui. Falei, Meu Deus. como assim tem uma pessoa você morta? foi depois. Isso, aí eu falei, tá bom, falei, vai me avisando. Nisso, ele já me mandou a notícia, já tinha saído no jornal. Impressionante, aliás, como é rápido. E aí tava escrito que era um empresário, que ele foi até o autódromo por um evento, e aí ele deixou o carro dele lá no estacionamento, e quando foi buscar, foi assassinado, em tese. Aí ele me ligou até depois e falou assim, Leonardo, já tinha até desistido, né? Porque parece que não ia ter, já 2 horas Fechou depois. tudo, né? Isso, não dava pra entrar. Aí eu peguei e falei, liguei, ele me ligou de novo, o Bob Navarro, falou, Leonardo, dá pra você vir pra cá? Vai ter o evento. Eu falei, tá bom. Não, mentira. Ele falou, dá pra vir pra cá que vai ter o evento. Eu falei, peraí. Aí eu já tinha lido a matéria. Aí eu falei assim, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Um empresário foi aí pra um evento de automobilismo, deixou o carro... Motociclismo, não era? Era motociclismo, Isso. né? Mas um evento de corrida. De corrida. Um empresário foi pro evento de corrida aí, deixou o carro no estacionamento e foi assassinado. Aí eu falei, aí você tá pedindo pra eu, empresário, ir aí num evento de corrida e deixar meu carro no estacionamento, né? Eu falei, eu acho que não é uma boa ideia, porque os filmes de terror começam assim. Aí ele até falou assim, não, mas isso aí só acontece em filme de terror. Eu falei, é isso que eles falam no filme de terror. Eu falei, eu acho que eu não vou, não. Mas acabei indo. Aí eu conversei com pessoas lá, porque primeiro não queriam deixar entrar, achando que eu era jornalista. Entendi. Eu falei, você é jornalista? Aí eu falei assim, não, aí mostrei o documento, eu falei, ainda menti, aquela que eu tava te contando antes. Olha lá, olha ele na engenharia social do documento. Aí eu peguei o documento e falei assim, não, eu que acerto os cartes. Aí mostrei o documento, Aí te deram passagem. Isso, mas você viu que nunca tem vítima os meus crimes, hein? Ainda bem, né? Nunca tem vítima. Aí ele não queria deixar eu entrar, ele falou assim, ó, jornalista não pode entrar. Aí eu tirei, falei assim, não, eu sou engenheiro, eu que acerto os cartes. Ele, então pode entrar. Aí eu entrei, aí eu conversei com os caras, os funcionários lá, falei, o que aconteceu? Né? Aí eles me falaram assim, olha, esse cara tava aqui e tal, aí ele falou pra um amigo, né? Falou assim, olha, eu vou dar a volta pra pegar meu carro, né? E foi sozinho. E eu achei estranho, porque não tem onde dar a volta, assim, porque os carros ficam todos assim no mesmo lugar. Tá. Né? Então eu achei isso estranho. Aí ele falou com o amigo chamou ele, falou, vamos embora? E ele falou assim, não, eu vou dar a volta, vou pegar meu carro. Aí todo mundo junto lá, achei estranho isso. Aí ele falou que tem uma biqueira ali perto. Tá. Ele falou assim, ó, talvez ele foi lá comprar droga e aconteceu alguma coisa não normal. Aí só fiquei sabendo disso. Não, é um caso muito estranho, porque esta pessoa foi encontrada sem as calças Isso, e sem os calçados. Eu vi lá, infelizmente. E aí você para pensar, nossa, mas por que uma pessoa, né, cometeria esse tipo de crime, né? Tiraria as calças desse homem, tiraria os calçados e não levaria os seus pertences, que são caros, como o telefone, a carteira. Não levaram? Não, isso nada foi levado. E ele tinha uma quantia muito grande na conta bancária dele. Então, assim, parece que tinha em torno de R$1 milhão, era uma coisa que... Será que então ele foi sequestrado, mas ninguém pediu resgate, ninguém tentou tirar? Sabe assim, não, pegam ele, tipo, me dá o dinheiro da sua conta. Nada foi subtraído da conta dele. O que acontece? As informações que... Eu sei de muita coisa, mas muita coisa eu não posso falar também, por questões até... A gente não atrapalha o ritmo de uma investigação, eu não me perdoaria de jeito nenhum. Mas como a imprensa falou, mas quem matou essa pessoa? O que aconteceu, né? Porque, de fato, ele foi encontrado morto nesse buraco. Quem matou? Eu não sei quem... Ninguém sabe quem matou. Tá. Mas tem muitas coisas que são muito complexas nesse caso, né, Leonardo? Assim, e até pra gente não cometer o mesmo erro que fizeram com o pai da Vitória, sabe? De sair falando coisas sem esperar
que seja o momento certo, porque eu acho que determinadas informações quem tem que passar para a família é a polícia, Certo. não é a imprensa. Claro. Eles não. E você ter determinadas informações pela imprensa, isso é cruel. Eu acho que isso não é um trabalho jornalístico, né? A não ser que, enfim, a polícia esteja fazendo algo errado, que aí a gente vai ali, né, apurar para que a informação saia de forma correta. Mas a gente tem que esperar. E aí o que acontece? Porque o amigo dele, que se chama Rafael, vai contar o quê? Eles saíram, foram beber acho que 8 copos de cerveja, mas eu acho que aí dividido entre os dois, e parece que fumaram baseado, né? Então a droga faz sentido aí no meio. Mas aí fumaram baseado, mas pelo que ele conta, foi muito pouco, não foi algo assim que deixou a pessoa muito louca. Sim. Enfim, é isso que o amigo vai relatar. A questão toda é que aí começa a pressa, né, da informação. Ah, mas não foi encontrado nenhum índice alcoólico no corpo dele ou traços de nenhum entorpecente. O que as pessoas não entendem, que a gente também tem que... A gente não tem o laudo, né, necroscópico final, né? E assim, também não existe laudo parcial. Você, como engenheiro, sabe disso, né? Você está apurando ali, mas você não faz... Você pode até terminar ali o teu trabalho, você pode fazer algumas modificações, mas você já vai ter o laudo final e você pode fazer algumas complementações. Mas não existe essa coisa de laudo parcial. Isso é uma loucura que foi inventada também pelos meios de comunicação. Você tem o laudo final com complementações. O que acontece? A gente precisa esperar para entender exatamente o exato momento da morte desse homem. Porque dependendo de quando ele tenha morrido, esses traços, inclusive, do álcool e do entorpecente, podem ter saído do corpo dele. Entende? Eu não sei se a gente não está com um caso tipo da Isabela Nardoni. O que é o tipo da Isabela Nardoni? A Isabela chega viva no hospital. Ali, quando ela é jogada, ela não estava morta. Entende o que eu quero dizer? Entendi. A menina chegou com vida. Eu lembro muito bem o Dr. Laércio, quando ele me conta, ele falou, Carla, ela teria de 3 a 6 minutos para receber ali o atendimento para parar aqueles estertores da morte, porque ela engoliu o vômito e se sufoca com o vômito. Como a respiração fica muito baixa, se você é um leigo, você acha que a menina morreu, mas ela estava viva, tanto que ela chega no hospital viva. A minha pergunta aqui ele quando foi jogado porque ele de fato foi jogado no buraco, foi encontrado no buraco, ele estava vivo ou estava morto? Isso faz toda a diferença para várias questões, porque começaram de novo a acusar o amigo, dizendo, ele está mentindo, está mentindo, está mentindo. Você entende que tudo é muito precipitado, que a gente precisa esperar a investigação? E quando a gente fala de uma investigação de um crime, são muitos atores. A gente tem a perícia de local de crime, a gente vai ter, né, os peritos que depois vão periciar absolutamente tudo, né? As imagens, o que chegou. Aí a gente vai ter o perito legista que vai identificar e vai dizer... E vai precisar a causa mortis daquela determinada pessoa, do que de fato ela morreu, quando ela morreu. E lembrando que aquela noite foi uma das mais frias de São Paulo. Mas a gente precisa esperar. De novo, esse caso está no DHPP. A equipe do DHPP, lá no comando da doutora Ivalda, eu conheço ela muito. Se tem uma policial, uma delegada, que ela não dorme enquanto ela não resolve um crime, é a Ivalda. Assim, mas ela fica o tempo inteiro só pensando naquilo. Gente, ela ficou à frente aí do caso do Gritzba. E olha só, a gente tem aí hoje um indiciamento, olha a quantidade de pessoas indiciadas, né? Foi muito bem feito, né? Apesar, infelizmente, dos mandantes, né, não terem sido presos porque conseguiram fugir, estão no Rio de Janeiro, né? Mas todos eles foram, né, encontrados, foram muito bem investigados e colocados na cena do crime, né? Então foi fulano, beltrano. O inquérito policial do Gritzba é gigantesco, gente. E ela abriu um outro agora para apurar
inclusive o dinheiro que financiou esse documentário O Grito, que é dinheiro do crime organizado. Sim, sim. Porque não tem, de novo, gente, não tem Sim. problema nenhum. Todo mundo tem o direito de fazer o documentário que quiser, que seja a favor de A, de B, mas o dinheiro tem que ser lícito. Você pode querer Sim. fazer um documentário sobre aquilo, sobre o satanismo. Você tem todo o direito. É lícito? Agora, eu vou querer Você- fazer um documentário sobre histórias infantis com dinheiro ilícito? Aí é o problema. E a origem do dinheiro é ilícita. No final das contas é uma propaganda, né? Não é um. Não, É, e um mais do documentário. que isso, é ilícito. Sim, claro. A primeira coisa que a gente tem que dizer é o seguinte: esse dinheiro é ilícito, ele não pode fazer nada, absolutamente nada, nada, nada. É dinheiro do crime é ilícito, ele não pode financiar obra audiovisual nenhuma, nem propaganda, nem documentário, nem cinema, nem nada. É dinheiro do crime.